daquela história tão triste que a gente sabe que essa família está passando, principalmente os filhos, né? Do Rafael Cardoso. Porque a gente fala de duas crianças e de um processo que já faz um ano, né? Um ano. Tá rolando, né? Olha só, é uma situação muito delicada porque a gente tem a decisão judicial de que ele não pode ver os filhos, não pode ter contato. É uma decisão temporária, mas que envolve, aliás, dois processos, tá, gente? E são dois processos bem sérios que correm em segredo de justiça. A informação do afastamento, na verdade, foi o próprio Rafael que trouxe para as redes sociais, quando ele foi questionado por que ele não postava mais, não aparecia mais com os filhos. E aí ele explicou que não podia. Só que aí, a ex-companheira dele, a Mariana Bride, que é influenciadora, filha da jornalista Sônia Bride, super respeitada dentro do jornalismo, ela basicamente revelou que esse processo judicial se dá por conta de duas graves acusações em dois fóruns diferentes. São dois processos que o Rafael está respondendo. E por segredo de justiça, não é? Segredo de justiça, ela acabou, acho que até pela responsabilidade que ela tem com seus seguidores, revelando alguns detalhes. Ela, obviamente, não conseguiu entrar em pormenores, mas o que já foi suficiente até para gerar uma grande repercussão. E até, eu vou te falar que há umas 3 horas eu perguntei para uma pessoa que já teve convivência com o Rafael. É um problema enorme para a carreira dele, tá? Porque... Isso tudo, né? É. Lembra também aquela história dele com o garçom? Sim. Foi, não, que ele correu e bateu, não foi? Ele correu para bater no garçom. Foi. Acho que ele disse, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. Que ele estava sob efeito de remédios, não era isso? É, que ele estaria um pouco alterado. Ele alegou, mas acho que até a atitude, o ato violento e o comportamento foi até questionado pelo proprietário e pela vítima. Sim. Em relação ao que antecede devido à força, o tamanho do Rafael. Proporção, né? E isso não tem nada a ver com os dois processos de violência psicológica que ele está sofrendo, é um deles, não é? Inclusive um que está relacionado à violência doméstica. Então, mas aí eu fico pensando, né? Para um juiz impedir um pai De ver um filho. de ver um filho, O Valentim tem 4 anos, a Aurora tem 8, são Então. pequenos. pensa só. Para tirar o direito de um pai ou de uma mãe de ver o filho, alguma coisa séria é. Um exemplo, um estuprador, ele tem o direito de ver os seus filhos com uma visita assistida por uma assistente social. Sim. Então, o que pode ter acontecido, o que está acontecendo nesse processo ainda, para o juiz proteger as crianças, né? Porque não é proteção das Porque o crianças. juiz, quando ele se nega, nesses casos, né, a gente acompanhando isso de forma jornalística, geralmente é porque a segurança física dessas crianças ou de alguma forma emocional estão comprometidas. E há uma prova, uma comprovação para isso, né, Cátia? Há um comportamento, há uma expectativa. Pelo menos algo a ser investigado. O juiz, ele não tira esse direito da mãe e do pai porque ele quer, né? Sempre. E por que ele saiu da Globo? Foi por causa disso? Na verdade, o Rafael, ele foi fazendo alguns trabalhos de um tempo para cá, é que também vem mudando o formato de contratação, contrato por obra. Eu acho que o grande problema dele tem a ver com a forma que o casamento dele terminou e a exposição negativa que ele vem passando. Até por desequilíbrio aí, não tem nada a ver até com as brigas, ele em muitos momentos sofreu até uma denúncia de uma menor de idade. Foi na ele época. que mandou pelo Instagram, lembra que mandou nudes ou Foi. pediu nudes, né? Naquela época eu conversei bastante com o Rafael diretamente, ele sabe que a gente se fala quando necessário, hoje eu não consegui falar com ele ainda. Na época eu entendi a situação que ele disse é que não era com uma intenção de cunho sexual, mas a conversa... Mas ele sabia que a menina era menor de idade? Ao que ele alega, não, tá? E que não tinha esse teor. Você não manda uma mensagem para ele se ele quer falar? Eu vou mandar agora. Eu não consegui falar com ele mais cedo. Agora... Sabe por quê? Porque também é tão... não vou ser cruel, porque a gente está falando de duas crianças, né? Mas é tão chato. Sim. Quando você fala sobre alguém e não dá o direito Sim. desse alguém também falar, né? Não, seria Se televisão. ele quiser entrar por telefone, aí a gente fala. Eu vou até falar aqui ele. com ele sobre exatamente dessa possibilidade de ele falar pela primeira vez. Acho que ele até fez uma Ele postagem. fala só o que ele quiser.
Exato. Mas dá o parecer dele. Mas sabe por que fala só o que quiser, gente? Porque assim, como corre em segredo de justiça, Sim. o que eu estou querendo dizer e estou dizendo com isso? A gente não vai ficar instigando ele a falar de outras coisas, ou falar da relação com a esposa, falar sobre aquele processo. Porque quando é segredo de justiça, tudo pode complicar, ser um agravante e complicar mais a situação. Para você que está chegando agora, Matheus está tentando falar com Rafael Cardoso. Ele que está num processo de mais de um ano com a ex-mulher. São 2 processos distintos que correm em varas distintas. E, mediante o que o juiz determinou, o segredo de justiça, ele não está podendo ver os filhos dele por determinação judicial. Quer dizer, o juiz determinou que ele não pudesse. Não é nem a esposa que não deixa, não é os filhos que não querem, nem o Rafael que não está querendo ver a decisão, os filhos, da justiça do juiz. O juiz determinou isso, né, Kátia? É verdade. E a esposa dele falou nas redes sociais, o Matheus já vai contar pra gente, um pouco do que é esse processo. Até para as pessoas entenderem, porque eu fico pensando, hoje em dia, tudo bem, um filho tem, a filha tem 8 e o garoto tem 4. 4. Mas na escola, isso aqui faz parte da vida de todo mundo. Né? Então, quer dizer, como os amiguinhos vão ficar questionando as crianças, por que não vê o pai? O pai famoso também, né? Então, pois é, né? Ele ainda não respondeu aqui, respondeu? eu já aproveitei, mas mandei todas as mensagens explicando justamente isso que a gente quer ouvir, acho importante. Basicamente, são 2 processos judiciais que estão em curso, um na vara de família e outro no juizado de violência doméstica, tá? A Mari Bride fez o seguinte, ela explicou nas redes sociais que não pode dar detalhes, mas que essa decisão de manter ele sem acesso às crianças e ela ter a guarda exclusiva se dá como uma maneira, ainda que provisória, que temporária, como medida protetiva em vigor para garantir a segurança física e mental dela. E que tem sido... Dela e não dos filhos? Dela. Mas eu não poderia ter um conselho tutelar presente para os pais ver os filhos também teriam o direito de verem o pai? Eu tenho um dúvida. questionamento baseado na resposta dele, como esse processo corre em segredo de justiça. Eu fiz uma leitura minha. Ele se pronunciou dizendo o seguinte, então eu já vou antecipar. Ele se pronuncia dizendo que na vara, esses 2 processos que correm, ele não agrediu nem ela e nem os filhos. Porque a suspeita que se tem é exatamente de algo que envolva todos, como se ele fosse, teoricamente, tá, gente? Um agressor da família. Um agressor, uma pessoa muito violenta. Porque se ela falou que é uma medida de proteção a ela... A ela, então, teoricamente, no primeiro momento, pensa Mas e por que que ela... o juiz acatou? Essa é a minha dúvida, Então, entendeu? eu acho que Né? é o ponto que ela também acho que não pode expor por conta do segredo de justiça. Né? É A gente estranho. pode tentar descobrir, eu posso tentar ir atrás, mas assim, segredo de justiça, ela fica um pouco limitada a poder dar detalhes. Ela falou de alienação parental, alguma coisa nesse sentido? Porque às vezes também tem essa influência psicológica, né? Mas eu não sei se seria. A única coisa, chama atenção, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, ó, ela diz, tá, abre aspas, quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. Subentende-se que tem algo, eu não sei se tem a ver com pensão, se tem a ver com alguma ausência dele. Porque os direitos, ele tem que cumprir os requisitos estabelecidos. Talvez um relacionado à violência. Tem o outro processo que corre na outra vara. Então, um é segurança física, mental, por conta da vara de família, um processo, e outro do juizado de violência doméstica. Na vara de família pode ser algo relacionado a algo que ele, como pai, supostamente não estaria fazendo. E na violência doméstica, talvez algo relacionado a ela. Vamos pensar, se fosse um comportamento agressivo que ele tenha, talvez ele tenha que apresentar um laudo psiquiátrico que está se tratando. Ele falar, né? Porque senão a gente vai ficar chutando, vai chutar tanta coisa. Vai criar especulações que às vezes não são reais. Né? E que vai criar uma situação, às vezes, que ainda piora a situação de todo esse processo. Até porque na internet já está acontecendo, as pessoas estão criando situações, né? Falam, isso, é aquilo outro. Então... O posicionamento dele, talvez, e ela dentro do limite que ela possa, né? E eu fico pensando nas 2 crianças, sabe? Quem sofre são os filhos, sim. E, na verdade, você sabe que tem uma questão aí. Isso. Ele é pai de um recém-nascido, né? Que é o da esposa atual, ele tá casado com a moça atual. Então, eu fico imaginando que confusão que isso tá, assim, na vida para as crianças, quer dizer, meu pai tem um outro filho
E ele tá com o outro filho e Aí abandonou tem a gente. Helena, que vai completar um ano ainda, a Helena. E agora há pouco nas redes sociais, até para dar o lado dele, ele nega, né, a informação, diz que da forma que pode ele tem tentado manter contato com os filhos via WhatsApp. E ele postou uma música que fala, a letra diz o seguinte, nesse post, que é mais fácil às vezes construir uma casa do zero do que reformar. Sim. E que ele está nesse processo, tentando, sendo forte, É uma história tentando nova. criar, ou reformar aquilo que ficou no passado, que foi construído, talvez feito de uma forma errada. O ponto é, talvez ele tenha cometido alguns erros que ele esteja reavaliando. Sim. Eu acho que foi o que a Mari Bride disse, talvez ele tenha que cumprir ali alguns requisitos. Sim. Talvez, como o Alex disse, eu não sei se tem a ver. Eu acho que pelo comportamento, eu nunca escutei nenhuma história relacionada à pensão, eu levantei aqui como possibilidade, porque a gente não tem acesso, corre em segredo de justiça. Então, talvez seja um laudo, tem que ser algum comprometimento dele com a justiça, que tem que ser resolvido para ele voltar a ter os direitos de pai. E sabe o que eu acho estranho? Porque o advogado dele não se manifesta? É estranho, né? Porque deve Não ser- é? Porque tem um advogado. Mesmo com segredo de justiça, ninguém melhor que um advogado para saber o que ele fala, olha, pode não posso dizer. falar, mas ele agora está se cuidando, está atendendo às expectativas da justiça e logo ele estará em contato Não com é? os filhos ou não, né? Ou que ele fale. Ah, sei lá, é muito triste. Ele ainda não me respondeu, Não tá? respondeu, Então, né? eu Então tô vamos esperar um aguardando. pouco.